Em Romanos 8, Paulo diz, em essência, não importa se você está aprisionado em um corpo que é capaz de pecar. É claro que você estará preso aqui esperando por um corpo glorificado, mas você não precisa esperar sozinho. Você tem o penhor do Espírito e é assim que o Espírito Santo opera neste ministério. Se você já é familiarizado em negócios, você sabe que o dinheiro penhorado é uma prova da sua sinceridade para fazer a compra. É o dinheiro contra a promessa da possessão. Não é assim como eu falei da joia, né? Quando nós nascemos de novo, Deus disse: eu lhe darei um pedacinho do céu para que você vá ao céu com isto. Porque quando esta compra acabar, eu quero que você, a posse prometida, venha para casa e fique comigo. Quem quer ir para a casa do Senhor, ficar com Ele, eu quero. Então Deus colocou o seu dinheiro penhorado, o Espírito Santo. Olha que fantástico, amados. Em você contra a posse prometida. Em outras palavras, Deus enviou o Espírito Santo como penhor de nossa herança para nos garantir 3 coisas. A primeira delas, o Espírito Santo é a garantia do poder de Deus para cumprir o seu chamado aqui na terra. Ele se oferece em edificação através da linguagem sobrenatural das línguas para orar o plano de Deus em sua vida. Ele é a nossa única promessa verdadeira do poder, da direção divina e da liderança para cumprir o nosso chamado. O penhor dele é o único que nos auxiliará. Nenhum outro caminho possui esta garantia. 2. Ele é a nossa garantia de um corpo glorificado. Não esse corpo comum, que se deteriorará. Teremos um corpo glorificado. Oh, glória! 3. Ele é o poder para entregar finalmente a posse da compra. Nós, você, eu, para Deus ao nos levar para casa, no céu. Então, o penhor do Espírito garante ajuda para que nós cumpramos o nosso chamado, recebamos o nosso corpo glorificado e para que nós sejamos levados para casa no céu. Essa é a garantia de Deus para nós. Se nós o seguirmos, ele nunca perderá o seu dinheiro penhorado contra a posse prometida. Nunca. À medida que nós usamos aquela diversidade básica de línguas chamada línguas para edificação pessoal, nós começamos a instigar o penhor do Espírito. Neste nível, o Espírito Santo começa a lidar com todos os nossos problemas, não importa quão ruim eles sejam. Se nós continuarmos a nos entregar para a obra dele em nós, ele nos livrará de todos eles. Lá em Romanos 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Já sabemos que a palavra fraqueza se refere à nossa incapacidade de produzir resultados por causa das limitações impostas pela nossa carne. É por isso que temos as primícias do Espírito. Gememos com o nosso espírito justo. Desejamos que as nossas limitações sejam removidas. E o Espírito Santo, desta maneira, nos ajuda em nossas fraquezas. Podemos nos alegrar com a ajuda do Espírito Santo, pois descobrimos que não somos tão espertos para produzir resultados espirituais. Por exemplo, quando nós olhamos para uma criança deformada e aleijada em uma cadeira de rodas, encaramos face a face a nossa incapacidade através da incredulidade para produzir resultados, nosso espírito justo geme em nosso interior. Se nós soubéssemos orar como devíamos, aquela criança na cadeira de rodas iria se levantar curada e andaria como uma criança normal. É por isso que o Espírito Santo precisa ajudar a nossa incapacidade de produzir tal resultado. Todos nós temos um chamado e um lugar no plano de Deus, até mesmo aquela criança aleijada na cadeira de rodas. Que boa notícia deveríamos pregar para esta criança? Pequeno crente, você não precisa permanecer deste jeito, porque isso não está no plano de Deus. Você tem um chamado divino, assim como eu. E a menos que a igreja não consiga libertá-lo desta condição, você nunca cumprirá esse chamado que Deus planejou. Se esta não é a nossa mensagem, então para que serve o Evangelho? É bem profundo, né, meus amigos?
Será que é apenas para as pessoas bonitas, com dinheiro no bolso e um carro importado? Será que pensamos que uma criança deformada tem um chamado menor do que o nosso? A mensagem de um pregador deveria ser: cativo, você não precisa mais ser cativo. Cego, você não precisa mais ser cego. Pobre, você não precisa mais ser pobre. Prisioneiro, você não precisa mais ficar limitado no seu corpo. Se essa não é a mensagem de um pregador, será que ele parou onde era confortável para viver uma vida boa, esquecendo-se das necessidades ao redor da sua área de conforto? Ele não se importa com a oração? Será que ele não está envolvido nos cuidados deste mundo a ponto de pensar que pode se acomodar? Nenhuma desculpa será suficiente no dia em que ele estiver perante Jesus, que nós estivermos perante Jesus, esperando uma gigantesca recompensa, e Jesus nos perguntar: por que você não permaneceu em oração? Este é um âmbito do qual poucos de nós temos entendimento. Quando encontramos algo, como um caso de cadeira de rodas, talvez digamos: bem, vou apenas orar e crer em Deus. Mas se realmente cremos em Deus quando oramos para aquela pessoa, por que ela não foi curada? Ninguém sabe. Nem mesmo a pessoa na cadeira de rodas. Mas eu vou lhe dizer quem sabe: o Espírito Santo. Como penhor da nossa herança, ele foi mandado para nos ajudar em nossa incapacidade para produzir resultados. O que isso tem a ver com a intercessão? Bem, depois de passar hora após hora orando em línguas por volta de 2 anos, o autor, meus amigos, começou a experimentar os profundos gemidos de intercessão do Espírito, vindo das profundezas do interior do seu espírito à medida que ele queria. Ele imaginava porque se sentia machucado por dentro. Então Deus falou ao seu espírito: você gosta do plano que o diabo tem para o mundo? Ele respondeu: não, não mesmo. Aliás, eu estou machucado por dentro. Ele disse: sim, você está gemendo com o seu espírito justo para a consumação de todas as coisas e para a redenção do seu corpo. Você está gemendo para ver o fim dessa terrível bagunça. Eu disse: sim, Senhor, você está certo. Comecei a experimentar aquela dor vinda bem lá de dentro de mim toda vez que eu passava por alguém em uma cadeira de rodas que não havia sido curado. Eu sabia sem sombra de dúvidas que Jesus já havia carregado as doenças e dores daquela pessoa. No entanto, eu sentia as limitações impostas pela minha carne. Ou então eu me sentia machucado por dentro quando via uma civilização toda morrendo de fome na frente do mundo inteiro. Eu queria fazer algo a respeito da condição daquela pessoa aleijada, ou a respeito da situação difícil em que se encontravam aquelas pobres nações, mas eu não podia fazer nada com as minhas próprias forças. Contudo, o Espírito Santo podia. À medida que ele se movia, meu espírito ativando as línguas de profundos gemidos de intercessão, repetidas vezes como ele queria. O Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Minha experiência estava totalmente de acordo com Romanos 8:26, que diz que o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Isso significa que ele nos ajuda junto com alguém que já está ajudando. Isso nos leva de volta ao versículo 23, onde Paulo diz que nós estamos gemendo com o nosso espírito humano justificado. Então, quando Paulo diz no verso 26, da mesma forma o Espírito também nos ajuda, ele está dizendo: da mesma maneira que você está gemendo com seu espírito humano, ele também o ajudará. É assim que funciona. Uma montanha cheia de feitos da carne se põe entre você e o plano de Deus para a sua vida. O Espírito Santo irá se centralizar naquela montanha com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Você entrou em uma forma suave de intercessão, mas é por você mesmo que você está na brecha. Estes gemidos não se referem somente a algo que não pode ser exprimido. Eles também estão falando sobre atingir um lugar no espírito onde você começa a odiar muito tudo que está entre você e o plano de Deus, levando a você a entrar em um estado de gemidos ou de angústia. Seu coração clama: eu queria que isto não estivesse em minha vida, Senhor, eu odeio isto. Nesta hora você dá ao Espírito Santo a fé que ele precisa para vir e mover a montanha do caminho. Se você perseverar em oração e não aceitar que a montanha o derrote, em algum momento você experimentará um derretimento, onde o Espírito Santo removerá a montanha e você estará do outro lado com a vitória. Por quê? Porque você não pode continuar a orar e permanecer com o problema. Ou você para de se edificar e se entrega às obras da carne, ou você permite que o Espírito Santo as tire da sua vida. O Espírito Santo irá retirar o problema na hora certa, quando você estiver preparado e puder sobreviver à purificação. Você precisa apenas continuar orando. Não pare. Ultrapasse um impasse.
O Espírito Santo irá iluminar este processo de purificação para você e quando estiver acabado, você será capaz de ver e entender aquela grande montanha que foi removida de sua vida. Você irá agradecer a Deus por estar um passo mais perto da poderosa intercessão.